Antes que houvesse tempo, antes que os montes se formassem, antes que a luz tocasse a terra, existia apenas a eternidade. Um reino de glória, onde o tempo não corria, onde a harmonia ressoava como uma canção sem fim. No centro de tudo, reinava o Altíssimo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, envoltos em majestade, cercados de miríades de anjos, seres criados com propósito, beleza e poder. Entre eles, um se destacava, criado com perfeição, revestido de pedras preciosas, dotado de sabedoria, graça e luz. Seu nome era Lúcifer, e ele brilhava. Não havia trevas em sua essência, não havia falha em sua formação. Ele era o reflexo da glória divina, um ser de honra, posto acima de muitos, para andar entre os fogos resplandecentes do céu. Mas mesmo na luz mais pura, um dia surgiria uma sombra. Entre todas as criaturas celestiais, um ser se destacava não somente por sua aparência, mas por sua função, por seu chamado, por sua proximidade com o trono. Seu nome, Lúcifer, da luz, portador. Criado diretamente pelas mãos do Altíssimo, Lúcifer foi moldado com perfeição, ornado com pedras preciosas que refletiam cada cor do firmamento: rubi, topázio, ônix, berilo, jaspe, safira e esmeralda, cada uma selada nele desde o dia da criação. Seus passos eram como música, suas vestes resplandeciam como o fogo da glória. Era querubim da guarda ungido, colocado sobre o monte santo de Deus, o local mais sagrado do céu, onde poucos sequer podiam olhar, quanto mais habitar. Ele era líder entre os anjos, mestre da adoração, condutor das harmonias eternas. Quando a criação celeste entoava louvores, a voz de Lúcifer guiava os coros com maestria e paixão. Seu esplendor não era só externo. Em sabedoria, era superior a muitos. Em beleza, inigualável. Em autoridade, respeitado. Em posição, exaltado. Lúcifer era o espelho da glória divina, um reflexo vivo do Criador. Não havia maldade em seu coração. Nele, não havia engano em sua essência. Ele fora feito para adorar, para servir, para ser um canal puro da luz celestial. E assim foi, por um tempo. Mas mesmo a pedra mais brilhante pode esconder uma rachadura invisível. E no íntimo de um ser tão exaltado, uma semente foi plantada, não pelas mãos de Deus, mas pelo próprio orgulho que crescia em silêncio. Aquele que deveria apontar para o trono, começaria a desejar o trono para si. No início, tudo em Lúcifer era harmonia. Ele era o canal da luz, o reflexo perfeito da glória. Mas algo silencioso começou a se mover por dentro. Algo que ninguém imaginava que pudesse existir no coração de um anjo. Onde havia reverência, agora havia comparação. Onde havia adoração, agora crescia ambição. O brilho que ele refletia passou a ser confundido com o seu próprio. Ele deixou de contemplar a glória de Deus e passou a contemplar a si mesmo. Os olhos que antes olhavam para o Altíssimo com admiração, agora se voltavam para o espelho da vaidade. E nesse reflexo distorcido, ele se achou digno de algo maior, algo que nenhum ser criado poderia possuir: a posição do próprio Criador. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:13-14. Um pensamento. Apenas um pensamento. Mas no mundo espiritual, pensamentos têm peso. E esse carregava orgulho, presunção, traição. Lúcifer não queria apenas ser importante. Ele queria ser adorado. Ele queria o trono, a glória, o centro. Ele deixou de ser um espelho e quis ser a luz. Deixou de apontar para Deus e passou a apontar para si. O orgulho, esse vírus espiritual, não surgiu com o homem. Surgiu no céu, no lugar mais puro da existência. E o coração de Lúcifer, outrora templo de louvor, tornou-se o berço da rebelião. O veneno que ele carregava não ficou guardado. Ele começou a espalhá-lo entre os anjos. Sussurros discretos, palavras disfarçadas de sabedoria, perguntas, comparações. Por que apenas ele recebe a glória? Será que nós não poderíamos ter mais? E assim, pouco a pouco, se formaram motins. Anjos, outrora perfeitos, começavam a ser corrompidos de dúvidas e desejos que nem pertenciam a si,
Mas guiado cegamente por Lúcifer e seu coração enganoso, uma terça parte de toda a hoste divina foi manchada pelo mal, pela ganância, pelas raízes viscerais do pecado. E o que era apenas um desejo, tornou-se um movimento, um motim, uma razão de vida cega e egoísta. O céu, antes em perfeita unidade, agora carregava o eco da dúvida, o sussurro do orgulho, e Lúcifer, o arcanjo da luz, preparava o maior ato de insubmissão da história cósmica, a primeira revolução do universo. Tudo isso começou com um pensamento e uma decisão silenciosa. Eu quero ser Deus. No silêncio entre os pensamentos de orgulho, ele veio, o Filho, o Verbo eterno, o reflexo perfeito do Pai, não em fúria, não com espada, mas com olhos de compaixão. Lúcifer, sua voz cortou o orgulho como lâmina suave. Por que teu coração se desviou da luz? Foste criado para refletir a glória, mas desejas tomá-la para ti? Lúcifer hesitou. Pela primeira vez, duas vontades se chocavam nos céus. Volta-te, antes que seja tarde. Ainda há tempo. O amor do Pai é real, e tua posição, intocada, se ainda escolheres a humildade. Mas Lúcifer calou-se. O fogo da ambição já queimava demais, e naquele instante, a redenção foi rejeitada. E então, o silêncio do céu foi quebrado. Um som novo percorreu os corredores da eternidade. Não era louvor, era insubmissão. O que começou como um pensamento oculto, tornou-se um movimento articulado. Lúcifer, o portador da luz, agora falava como um rei diante de seus irmãos. Por que adorar eternamente se podemos reinar? Por que nos curvar para sempre, se fomos feitos gloriosos? Ele dizia. Um terço das hostes celestiais ouviu e cedeu. Anjos que antes cantavam em harmonia, agora marchavam em discórdia. E o que era céu, tornou-se campo de tensão. O trono de Deus não foi tocado, mas a paz do céu sim. Pela primeira vez, houve divisão entre os filhos da luz. E assim, a rebelião se ergueu, não com armas forjadas, mas com o poder da desobediência, com a ousadia de quem desafiava o infinito. Lúcifer não queria apenas um lugar, ele queria o trono. Mas Deus não é pego de surpresa. Antes que a corrupção se espalhasse como praga eterna, ele se levantou, e com ele ergueu-se um general fiel, Miguel, o próprio Cristo com seu nome de guerra, nome que significa quem é como Deus. Não era uma pergunta, era um grito de guerra, e houve batalha no céu. Os céus tremiam com o conflito, luz contra trevas, fidelidade contra rebelião. Miguel e seus anjos enfrentaram o dragão, e os que com ele estavam. Não havia espadas como as humanas. Eram forças espirituais, colisões cósmicas entre propósitos eternos. E mesmo com sua beleza, mesmo com sua influência, Lúcifer não prevaleceu. Porque nenhum orgulho pode resistir ao amor puro. Porque nenhuma criatura pode derrubar o Criador. E o céu gritou, quando o julgamento caiu. Foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente, o acusador dos nossos irmãos, o que engana toda a terra. Apocalipse 12:9. Um clarão cortou os céus, e ele caiu, como um raio, como uma estrela apagada. Não havia mais lugar para ele nas alturas. Lúcifer foi expulso, e com ele, todos os que escolheram a mentira, não como mártires, mas como traidores, não como vítimas, mas como inimigos da santidade. O céu voltou à paz, mas uma cicatriz ficou gravada, a memória de que até mesmo entre os anjos, por ser próprio livre-arbítrio, pode nascer o mal. Ele caiu, não com honra, não com redenção, mas com um estrondo silencioso, como quem perde tudo e não se dá conta até tocar o chão. Lúcifer, o resplandecente, agora era escuridão em forma de ser. Aquele que um dia caminhou entre as pedras de fogo, agora se arrastava nas sombras do que restou. Como um raio, foi lançado à terra, não pela violência dos céus, mas pelo peso de sua própria queda. Os céus não choraram, mas a ausência de sua luz deixou uma cicatriz. E mesmo os anjos que permaneceram fiéis sentiam o vazio deixado por um irmão perdido. Ele já não era chamado Lúcifer. Esse nome, ligado à luz, à beleza, à adoração, não lhe pertencia mais. Seu novo nome era Satanás, o adversário, o enganador, o pai da mentira. E com ele,
caíram anjos que se tornaram demônios, espíritos de rebelião, vagando entre os mundos criados, espalhando o mesmo veneno que um dia infectou o céu. Mas ele não estava satisfeito com a queda. A dor do exílio queimava mais do que qualquer inferno. E se ele não podia subir, novamente, então faria outros descer com ele. E assim, lançou seus olhos sobre um novo alvo. A humanidade, o homem, feito do pó, mas a imagem do Altíssimo. Como poderia o barro ocupar um lugar que ele perdeu? Como poderia o frágil ser amado com tal intensidade, enquanto ele, o outrora glorioso, ardia no esquecimento? O ódio se alimentou da inveja, e a tentação se tornou sua nova arma. Na escuridão, ele aguardava, não como rei, mas como destruidor, não como portador de luz, mas como sombra que deseja apagar cada vestígio dela. E desde então, o universo nunca mais foi o mesmo. O céu havia sido abalado, a beleza foi rasgada pela ambição, a harmonia celeste ferida por orgulho. Mas no coração do Altíssimo, nenhuma surpresa, pois antes que houvesse queda, antes que houvesse tempo, já havia um plano. No trono da eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como um só, se reuniram em perfeito acordo, não para destruir, não para desistir, mas para redimir. O Filho se levantou. Seu olhar cruzava séculos, atravessava eras, via cruzes e coroas de espinhos que ainda não existiam. Eu irei. Sua voz não tremia. Quando a criação tropeçar, quando o homem cair, quando a serpente tentar, eu me entregarei. Um pacto eterno foi firmado. O Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Ainda que a terra estivesse por ser moldada, a cruz já estava de pé, invisível, na eternidade. O amor não esperaria o erro. Ele se anteciparia a ele. Enquanto Satanás traçava planos para destruir, Deus arquitetava o caminho de volta. O Espírito pairava, o Filho se preparava, e o Pai selava com justiça e graça o destino da história. O plano não era forçado, era escolha, era amor. O universo testemunhava algo ainda mais glorioso que a criação, a decisão de morrer para salvar. O trono decidiu não se fechar em justiça, mas se abrir em compaixão, porque mesmo sabendo da dor, mesmo vendo a cruz, Deus amou e decidiu entregar. A redenção não nasceu do desespero, mas do amor e da graça. Expulso, envergonhado, vencido, mas não rendido. Lúcifer, agora Satanás, buscava um novo trono, um novo reino a corromper, um novo reflexo da glória de Deus, a ser destruído. E então, ele viu a intenção divina, a criação que nasceria do pó, pequenos, frágeis, finitos, mas carregando a imagem do Altíssimo. Isso era imperdoável. Se ele não podia se exaltar acima de Deus, então arrastaria o que Deus mais amava para as trevas com ele. E lá, entre os ventos do início, Satanás esperava, não com pressa, mas com uma mentira perfeita nos lábios para ferir diretamente o coração de Deus, porque a guerra que começou no céu, em breve, desceria à humanidade.